Bonjour Brésil, voilà que je suis de retour pour qu'on puisse continuer à étudier français ensemble. Bom dia Brasil, aqui estou eu de volta para que nós possamos continuar a estudar francês juntos. Hoje é uma aula bônus, aula de informação sobre procedimento, sobre o processo de legalização na Bélgica ou de legalização no estrangeiro. Muitas vezes, quando nós vivemos no Brasil, nós não temos a noção desses processos que nós passamos como imigrantes, como estrangeiros lá fora. Quando nós chegamos em um país estrangeiro, a nossa identidade, que é o que nós temos aqui no Brasil, ela não é válida lá fora, ela é válida aqui dentro. Aqui ela nos garante direitos básicos como saúde, trabalho, moradia, estudos, mas lá fora não. Quando nós chegamos, por exemplo, na Bélgica, a primeira coisa que nós vamos precisar para trabalhar é uma permissão, uma autorização de trabalho, uma autorização de moradia, que se chama permis de séjour. E o que acontece? O fato de uma pessoa estar sem este tipo de permissão, ele pode colocar aquela pessoa em uma situação de perigo, ser obrigado, forçado a voltar para o seu país de origem, e também no dia a dia vai complicar os procedimentos legais. Quando a pessoa precisa de um trabalho, por exemplo, você entra no site de trabalho, você faz uma entrevista de trabalho, digamos que você é médico no Brasil, você chega e você diz, olha, eu quero trabalhar como médico. Primeiramente, fez um pedido de equivalência do seu diploma? Fiz, está aqui, meu diploma é equivalente. Tem uma permissão de moradia? Tenho, então pode trabalhar. Caso a pessoa não, digamos que a pessoa ela tem uma profissão regulamentada no Brasil, ele é um advogado no Brasil, ele é um advogado. Então, primeiramente, tem aqui a sua permissão, tem a sua permissão de residência legal? Tenho, pode trabalhar na sua área. Não tem, não pode trabalhar na sua área. Então, a pessoa que não tem autorização para trabalhar, ela vai trabalhar ilegalmente, muitas vezes, ou na área da construção civil ou na área da limpeza, pode correr riscos de ser deportado e pode correr riscos até de não receber o salário que trabalhou. Acontece muitas vezes de muitas pessoas que sabem das dificuldades dos estrangeiros, eles contratam os estrangeiros, as pessoas trabalham 1 mês, 2 meses e não recebem o pagamento. Por quê? Porque elas não têm muito aonde recorrer para buscar os seus direitos, apesar que existe uma associação que trata do direito do trabalhador ilegal em Bruxelas. Isso é um assunto talvez para um outro vídeo, mas eu posso colocar o link aqui embaixo para vocês. Porém, o tema do vídeo é legalização. Porém, nós vamos continuar falando da nossa legalização. Por isso, é muito importante esses primeiros passos de legalização no país onde você se organiza, onde você pensa viver. O correto será pedir um visto de trabalho ou um visto de estudos passando pelo seu país de origem. Então, você saindo do seu país de origem, com o seu visto de estudos ou seu visto de trabalho, você não terá problemas de regularização ou legalização lá fora. Mas digamos que você saiu apenas com o seu passaporte como turista para estar durante um tempo e depois decidiu viver, decidiu morar. Procure um advogado que é especialista no direito de estrangeiros para te orientar sobre o seu processo de legalização em Bruxelas. O serviço responsável pela legalização é a Comuna. A Comuna é uma prefeitura. Sem documentos legais, nós não temos os direitos básicos, os direitos humanos, que seria trabalho, moradia, comprar um carro, registrar esse carro, escola, estudar a nível superior. Para as crianças têm direito a estudar. Os filhos dos imigrantes ilegais, eles têm direito a estudar até 18 anos. E também um outro direito básico também que não é negado ao imigrante, mesmo que ele não tenha se regularizado ainda, é o direito à saúde. Nesse caso, na Bélgica tem um organismo que se chama CPAS, Centro Público de Ação Social. Em cada comuna tem um CPAS. E esse CPAS, mesmo que você não fale ainda muito bem o francês,
Eles estão acostumados a tratar diretamente com imigrantes, com pessoas que têm dificuldades com o idioma. Esse centro é um centro que trabalha visando a integração social da pessoa, ampará-la nos mínimos direitos, no mínimo dos seus direitos humanos, e o lema do CPAS é que a pessoa tenha uma vida conforme a dignidade humana. Então você pode procurar o CPAS sem nenhum problema, sem nenhum medo, mesmo que você ainda não tenha feito o seu processo de legalização na Bélgica. O assistente social do CPAS vai fazer uma entrevista, vai perguntar a respeito, algumas perguntas básicas a respeito da sua vida, onde você mora, com quem você vive, como você faz para trabalhar, como você faz para viver, e você pode informar, mesmo que seja trabalho não declarado ainda pelo processo de legalização, ainda não estar em ordem. Não há nenhum tipo de problema, o CPAS já está acostumado com esse tipo de coisa. O assistente social vai fazer uma visita domiciliar, vai fazer um relatório e em seguida vai mandar uma carta dizendo se foi aceito ou não o seu pedido. Se você foi aceito, você tem direito a consultas em hospitais, você tem direito à medicação e o básico para manter a sua saúde em ordem. Agora eu vou deixar uma pequena situação. O Carlos chegou na Bélgica e ele precisa trabalhar e disseram para ele que ele precisa fazer o processo de legalização e ele vai decidir começar a procurar essas informações e ele quer fazer um registro na Comune, que é a prefeitura onde ele mora, para iniciar o processo de título de residência, do pedido de um título de residência, de um titre de séjour. No atendimento, o Carlos explica que ele está começando do zero, que ele não fala francês muito bem, ele pede que a pessoa fale mais devagar, ele pergunta quais são os documentos necessários, ele pergunta como fazer o processo, quais são os valores das taxas, precisa de tradução juramentada, e pergunta se ele pode trabalhar enquanto espera o seu processo. Então, nesse caso, eu vou deixar aqui algumas palavras do vocabulário que ele vai ouvir na Comune. Processo de regularização, la légalisation. Os documentos, le papier. Uma pessoa que não tem documentos na Bélgica, ela é chamada de sem papel, ou seja, sans papier. Eu escrevi um livro sobre isso porque eu conto a minha experiência, como eu fiz os meus estudos na Bélgica, mesmo sendo sans papier. Eu estava fazendo esse processo de legalização quando eu comecei a estudar serviço social na Bélgica. Mas essa história você pode ler no meu livro Diário de Dani Borges, Uma Assistente Social Sem Papel. Os documentos são le papier. O passaporte, le passeport. O visto, le visa. O título de residência, le titre de séjour. O processo, le dossier. Os locais de serviços, la commune, a comuna, a prefeitura, le guichet, o balcão de atendimento, le rendez-vous, o horário de agendamento, o horário marcado e não se atrase. Les services des étrangers, serviço de estrangeiros. L'Office des étrangers, serviço de estrangeiros. S'inscrire, se registrar. Déposer un dossier, entregar um processo. Remplir un formulaire, preencher o formulário. Signer, assinar. Signature, assinatura. Payer une taxe, payer des frais, pagar uma taxa. Attendre une réponse, esperar uma resposta. Le délai, o prazo. Le suivi, o acompanhamento do processo. E uma justificação de domicílio, um atestado de residência. Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe você.